Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus capítulo 24, versículo 27 e 28. O texto diz que essa vinda do Senhor será como um relâmpago. Isso significa que assim como o clarão de um relâmpago se mostra no céu rapidamente, da mesma será a vinda de Cristo. Não se pode medir o tempo da sua vinda, pois ela será rapidamente e sem aviso. Não podemos deixar de lado que a presença de relâmpagos na Bíblia descreve a presença de Deus ou juízo divino. Considere as seguintes passagens bíblicas que tratam da presença de Deus. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Êxodo capítulo 19, versículo 16. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Agora veja as passagens que tratam do juízo divino. Assim, para os corações se derreterem e os caídos sejam muitos, posicionei a espada para a matança, junto a todas as suas portas. Ela foi feita para luzir como relâmpago e empunhada firmemente para a matança. Ezequiel capítulo 21, versículo 15. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano Senhor, acerca dos amonitas e dos seus insultos. Uma espada empunhada para a matança, polida para consumir e para luzir como relâmpagos. Ezequiel capítulo 21, versículo 28. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Zacarias capítulo 9, versículo 14. É perfeitamente possível que o Senhor esteja fazendo uso do imaginário profético do Antigo Testamento para indicar a sua presença em julgamento sobre Jerusalém. Para nós, ocidentais que não estamos acostumados com a linguagem do Antigo Testamento, tendemos a interpretar as palavras de Jesus de acordo com o nosso imaginário contemporâneo. Mas devemos ter em mente que todo judeu nascia numa sociedade e que era comum as crianças e os adultos conhecerem essa linguagem profética. Eles eram um povo imerso na religião e cultura judaica. Se quisermos entender as palavras proféticas do Novo Testamento, devemos conhecer bem o Antigo Testamento. Esse erro é muito comum quando se vai ler o livro do Apocalipse. É impossível termos uma compreensão adequada do Apocalipse sem antes dominarmos o vocabulário veterotestamentário. Agora, com relação a assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas pensam que a vinda aqui é a segunda vinda física e literal de Jesus. Mas não se trata da vinda física de Jesus aqui, e sim de sua vinda em juízo. Alguns preteristas completos falam que Jesus não voltará mais fisicamente, pois a sua segunda vinda já teria acontecido em 70 depois de Cristo. Pensam que essa vinda de Jesus foi espiritual, mas a Bíblia fala que a sua vinda final será física, pois os anjos falaram para os discípulos que Jesus voltaria do mesmo modo
como ele foi visto subindo, em Atos capítulo 1, versículo 11. Uma vez que Jesus foi visto subindo fisicamente, veja também em Lucas capítulo 24, versículo 39, então espera-se que ele volte do mesmo jeito físico que subiu. Após a sua ascensão, Jesus não perdeu a natureza humana. Ele ainda continua tendo o corpo físico. Prova disso é que após alguns anos da ascensão de Jesus, Paulo nos diz que Jesus continuou sendo homem, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O termo grego utilizado por Mateus aqui para a vinda é parousia. Embora o termo parousia se tornou uma expressão técnica na escatologia para tratar da vinda final de Cristo, devemos ter em mente que Mateus não usa apenas o termo grego parousia para se referir à vinda de Jesus no seu evangelho. Ele também utiliza o termo grego erchomai. Esta palavra aparece nos versículos 30 e 42. Na opinião de R.T. France, o uso das duas palavras por Mateus indica duas vindas de Jesus separadas. Erchomai trata da vinda de Jesus para ser entronizado no céu, e parousia seria a segunda vinda escatológica final de Jesus. France raciocina que dos versículos 4 ao 35, a vinda de Jesus é descrita com o termo erchomai, ao passo que o versículo 36 em diante, a vinda de Jesus é descrita com o termo parousia. Mas parece que France está equivocado. O fato de Mateus ter usado dois termos distintos não significa que ele tenha em mente dois eventos distintos. A palavra erchomai aparece não só no versículo 30, mas surge também no versículo 42, cuja seção France pensa que trata da segunda vinda final de Jesus. E o termo parousia também surge no versículo 27 de Mateus. Ao que tudo indica, Mateus está usando palavras distintas, mas com o mesmo sentido semântico: a vinda de Jesus. Agora, resta saber se essa vinda é uma vinda em juízo ou em entronização. É o que veremos no nosso estudo do versículo 30. Agora, com relação ao versículo 28. Essa frase de Jesus pode parecer um pouco enigmática. Quem era o cadáver? Conforme já vimos ao longo dos vídeos, a destruição e morte vai cair sobre Jerusalém. Um cadáver é algo morto, sem vida. Certamente, o cadáver aqui para Jesus era Jerusalém. E com relação aos abutres, os abutres são os que devoram o cadáver. Como algumas traduções falam de águias, ao invés de abutres, alguns estudiosos pensam que o cadáver seja Israel e as águias sejam os desenhos dessas aves que ficavam nos estandartes romanos. Quando Roma se aproximou dos muros de Jerusalém, as águias se aproximaram para devorar Jerusalém. Essa leitura está em parte certa, mas a melhor tradução não é águias, e sim abutres. A tradução Bíblia para Todos da Sociedade Bíblica Unida traduziu assim: todo mundo sabe que onde se ajuntam os urubus, ali há um corpo morto. Seja como for, é certo que, à luz do contexto de Mateus 24, esse cadáver representa Jerusalém. E assim como os abutres devoram o cadáver, assim também o exército romano iria devorar e destruir Jerusalém. Jesus estava dizendo que Jerusalém é um cadáver diante de Roma e do seu exército. 2 capítulos antes dele profetizar a destruição de Jerusalém, no Evangelho de Lucas, Jesus havia chorado sobre a cidade santa.
sabendo o que o abutre, Roma, iria fazer com ela. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44. A expressão proverbial de Jesus, aí se ajuntarão os abutres, também pode lembrar o texto de Jó, capítulo 39, do versículo 29 a 30, que fala da visão aguçada da águia. É possível que Jesus aqui esteja falando da visão aguçada do abutre, pois quando o abutre vê algo, ele age. Se essa interpretação estiver correta, então Jesus poderia estar usando a analogia da visão do abutre para que os discípulos tivessem uma visão aguçada capaz de ver o abominável da desolação, que assim fugissem. Jesus também poderia estar dizendo que a sua vinda seria tão óbvia quanto a presença de uma carcaça diante de um enxame de abutres. Outros estudiosos veem nessa expressão de Jesus o cadáver de Jerusalém sendo cercada pelas águias dos estandartes romanos. O problema com essa interpretação é que ela torna muito literal o que Jesus vem falando em linguagem proverbial. E como já vimos, abutres é uma tradução melhor do que águias. Seja como for, é um dito proverbial complexo esse de Jesus, e os estudiosos não estão certos quanto ao real sentido da expressão. Mas penso que a primeira alternativa se sai bem melhor quando comparada com as outras hipóteses, pois é a que tem mais amparo exegético na Bíblia. Esse dito proverbial de Jesus está amparado nas passagens do Antigo Testamento. Considere esse texto bíblico: dos confins da terra o Senhor trará contra vocês uma nação distante que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49. A ideia aqui de Deuteronômio é mostrar como Deus usa uma nação estrangeira como um abutre para devorar Israel. Conforme sublinhou Warren Carter, águias, abutres, também denotam poderes imperiais, tais como Babilônia, que são instrumentos do julgamento de Deus sobre o povo de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47 a 53. Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Lamentações, capítulo 4, versículo 19. Ezequiel, capítulo 17, versículo 1 a 21, Abacuque, capítulo 1, versículo 8, Daniel, versículo 4, capítulo 10. Roma desempenha esse papel em 70 depois de Cristo.